Apesar da cautela com os desdobramentos da pandemia do novo coronavírus, o otimismo marca as projeções para o agronegócio brasileiro em 2021. O setor demonstrou superação no último ano. O Renato Rosa fez uma reportagem especial sobre as dificuldades de 2020 no agro e conta o que os produtores e a população devem esperar a partir de agora. A pandemia surpreendeu o mundo e mexeu com o mercado. Entre as consequências, o fechamento de empresas e o desemprego. Foi um pé no freio de muitas economias e setores. O pequeno produtor rural, por exemplo, sentiu no bolso a suspensão de contratos com bares, restaurantes e escolas sem funcionar. Governos abriram compras emergenciais para garantir a entrega de cestas básicas a entidades, programas sociais e facilitar o escoamento de parte da produção da agricultura familiar. No Distrito Federal, a Cesta Verde, composta por frutas e legumes, foi uma das alternativas. Foi algo inovador, foi adaptado para a pandemia. Nós rodamos pelo PAPA mais de 85 mil cestas, pelo PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, a gente rodou em torno de 30 mil cestas. Então foi algo que já chegou com grandes números e atendendo as famílias que estavam em segurança alimentar devido à pandemia. Resiliência, criatividade e reinvenção marcaram 2020. As incertezas permanecem e só vão diminuir com a vacina contra a Covid-19 e o sucesso da imunização. Do contrário, a aceleração dos casos da doença eleva o risco de uma nova freada da economia. O setor produtivo segue com cautela e otimismo. A CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária, projeta aumento de 3% do PIB do agronegócio em 2021, além da queda nos preços dos alimentos aos consumidores e maior demanda do mercado externo. Entre os desafios, a gente precisa melhorar o que todo mundo conhece, chamado custo Brasil, né? Que é tanto a parte de logística, que o agronegócio sofre muito ainda, e principalmente os pequenos e médios produtores, porque o custo de logística, quando você tem menos volume de produto, ele pesa mais. A soja, mesmo com estimativas de ligeira queda na produção, deverá fechar a safra 2020-2021 com um recorde histórico, acima de 127 milhões de toneladas. É o que espera a Associação Brasileira de Produtores de Soja. Ainda é uma safra recorde, porque nós tivemos aumento de área, né? Nós tivemos em áreas plantadas na safra 2020-2021, mais de 3%, aí, saindo de 36,8 milhões de hectares para mais de 38 milhões de hectares. Pecuaristas e frigoríficos buscam novos acordos comerciais. Mesmo com projeções mais conservadoras, a ABEC, Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes, prevê alta de 3% no faturamento em 2021, com receita total de 8 bilhões e 780 milhões de dólares. O volume exportado deverá aumentar 6%. Apesar da pandemia, os frigoríficos brasileiros seguem com as operações dentro da normalidade. Hoje, alguns países trabalham não com a sanção, ela vem em cima, né, da não movimentação, mas nós não tivemos nos últimos meses, nós não tivemos nenhuma sanção de paralisação de abate de mercado nenhum. Nós não temos nenhum frigorífico hoje impossibilitado de exportar, né? Nós não temos nenhuma pendência, né? A gente tem sim a necessidade de acompanhar. A gente abre o site do chinês e verifica quais são as sanções impostas à Austrália, Argentina, Uruguai. Ali está esclarecido qual foi o problema que levou a um tipo de resposta, né? Se houve algum problema, a gente converte esse indicativo, faz uma revisão de acordo com a sequência que a gente impõe às nossas indústrias e aumenta a garantia do protocolo ou permanece tranquilo. Para a CNI, Confederação Nacional da Indústria, o PIB total deverá crescer 4% este ano e o PIB da indústria 4,4% em relação a 2020. O presidente da CNI disse que o governo tomou medidas importantes, não tão rápidas como o setor gostaria, mas dentro das possibilidades.
com relação a financiamentos, a crédito, liberação de créditos para as empresas, para as indústrias, a flexibilização das legislações trabalhistas, permitindo que as empresas fizessem acordos coletivos ou acordos individuais com seus trabalhadores. E tudo isso, no fundo, no final das contas, acabou dando um resultado bastante positivo, não só para a indústria, mas para o país como um todo.